Olá galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Matheus Ladeiras, sou formado em História e atualmente faço graduação em Teologia na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, na cidade de Londrina. Na última série de vídeos que nós estamos levantando aqui, a ideia que nós estamos tentando trazer é basicamente a filosofia de Hegel. Eu estou utilizando esse comentário do filósofo Peter Singer para a gente trabalhar um pouco dos conceitos hegelianos. Antes, nos primeiros vídeos, eu tentei tratar um pouco com vocês o contexto histórico e social que o Hegel vivia, que é um fundamento importante para pensar a filosofia dele, visto que nenhum autor é ahistórico. Todos os autores estão embutidos dentro da história. Um segundo ponto que eu tentei tratar foi o tipo de filosofia que o Hegel está tentando superar. E eu trouxe como principal fundador dessa filosofia, o principal expoente dessa filosofia, o filósofo Immanuel Kant. Nós trabalhamos ao menos dois conceitos de Immanuel Kant que Hegel tenta superar. O primeiro conceito foi o conceito da coisa em si. O que seria a coisa em si? Seria, de alguma forma, aquilo que está para além da nossa estrutura a priori que nos é dada. Porque no vídeo nós trabalhamos também a ideia de que todo conhecimento humano, para Immanuel Kant, ele é dado dentro de uma estrutura que nos é dada de forma inata. Nós nascemos com esse tipo de estrutura, que é a estrutura que viabiliza a nossa organização e sistematização das nossas experiências. Ele chama isso que essa intuição da nossa razão, ele diz que tem ao menos três elementos. Esses três elementos são a substância, o espaço e o tempo. Então, todo o conhecimento humano ele se dá através desses três elementos fenomênicos: o tempo, o espaço e a substância. E aí surge a pergunta, mas calma aí, se todo o conhecimento ele se dá dentro dessa estrutura que nos é dada inatamente, nos é dada a prioristicamente, o que é que existe então, ou qual é a realidade que existe para além dessa intuição da nossa razão, para além dessa estrutura que nos é dada? O que é que existe além disso? O Kant vai dizer, é a coisa em si, é algo incognoscível, é algo que nós não podemos conhecer. Então esse é o primeiro conceito de Kant que é importante nós sabermos. O segundo conceito de Kant é a ideia de que ele traz uma universalidade moral. Então todos nós nascemos com universais morais. Isso significa que a moral ela se encontra no princípio, no fundamento das nossas ações. Lembrando que Kant, de alguma forma, ele também está superando um tipo de filosofia, que é o tipo de filosofia dos utilitaristas. O que diziam os utilitaristas? Eles diziam, nós precisamos de fazer as coisas de uma forma racional, ou seja, utilitária. Buscar a felicidade significa você utilizar das coisas e fazer com que essas coisas cumpram determinadas funções. O que seria então uma política pública para um utilitarista? Aquilo que viabilizaria a maior quantidade de felicidade para o maior número de pessoas. Kant está batendo nesse tipo de pessoa porque ele está dizendo, não, nós não devemos ser utilitaristas. Não importa ser feliz ou não ser feliz, importa ser certo ou ser errado. Por quê? Porque existe uma moral universal que é dada pra gente e você tem que optar. Muitas vezes você vai ter que optar entre ser feliz e ser correto. Kant vai dizer, opte pelo ser certo, opte pela moral universal. Por isso a ideia de imperativo categórico kantiano, que é a ideia de que você só age se a sua atitude ela puder ser universalizada, ela puder ser aplicada em qualquer tempo da história, em qualquer tempo da humanidade. O Clóvis de Barros Filho dá um exemplo muito interessante a respeito do imperativo categórico do Immanuel Kant, que ele diz o seguinte, por exemplo, você tem um melhor amigo que acabou de praticar um crime e ele está escondido dentro da sua casa. Chega a polícia e bate na sua porta. E a polícia pergunta para você, seu amigo está aí? Qual é a atitude que você tem que ter? Você tem que dizer a verdade, porque o seu instinto natural é proteger o seu amigo, certo? O seu desejo é de proteção do seu amigo.
ou você diz a mentira? Kant vai dizer, o que é moral? A verdade ou a mentira? Ele vai dizer, se você mente, a mentira ela não pode ser universalizada, porque a partir do momento que a mentira ela seja universalizada, se ela fosse universalizada, e todos nós vivêssemos só mentindo, o que aconteceria? Nós não teríamos humanidade, nós não teríamos sociedade, a mentira perderia o seu próprio efeito, porque nós saberíamos que as pessoas estariam mentindo. Então ele vai dizer, o que pode ser universal? É a verdade. A verdade ela pode ser universal. Se ela pode ser universal, ela é moral. Por quê? Porque ela é o fundamento. Se não existisse verdade, não tinha como existir a sociedade. Então, o Hegel ele vai trazer uma ideia completamente afrontosa realmente. Ele vem afrontar a filosofia kantiana. Porque todos esses paradigmas que nós estamos vendo até então na filosofia do Kant, eles trazem essa ideia de universalidade. Eles trazem essa ideia de algo perene, de algo que se permanece dentro da sociedade, do tempo, da história, certo? Porque eles estão, de alguma forma, além do tempo, além da história. São coisas que são universais. Hegel, para quem já ouviu falar um pouco de Hegel, e é interessante fazer a observação que realmente para a gente entender Hegel, você precisa de ter um pouco de carga de leitura. Por quê? Porque se você não entende que tipo de filosofia que ele está combatendo, que tipo de contexto histórico que ele está vivendo, fica difícil de você entender a filosofia dele. Então, o Hegel, ele vai dizer, e quem já ouviu falar de Hegel certamente já ouviu essa frase, Hegel é o filósofo da história. Hegel é o filósofo que traz a história para dentro ou para o pódio, para o primeiro lugar de dentro da filosofia de alguma forma. Porque o Hegel ele vai dizer justamente, ele vai confrontar o Kant em alguma medida, porque ele vai dizer, não, a nossa estrutura de conhecimento, a nossa moralidade, ela não é dada nos universais, porque ela muda historicamente. A história ela é um movimento. Não existe, então, na filosofia hegeliana, esse tipo de perenização, esse tipo de estabilidade e universalidade que existe na filosofia kantiana. Porque Hegel ele valoriza a história. E aí há um outro questionamento interessante e uma outra ponderação que Hegel faz, que é a sua máxima, que muitas pessoas já ouviram, que é o que é racional é real. O que é real é racional. Ele está batendo diretamente ao conceito da coisa em si, que é incognoscível, que nós não temos a possibilidade de conhecer, do Kant. Porque ele está dizendo o seguinte, não. Se o Kant chega a uma constatação de que existe a coisa em si, algo que a gente não pode tocar, que a gente não pode conhecer, eis que o Hegel então indagaria o Kant. Como é que você pode saber, conhecer que existe algo que você não pode conhecer? Então Hegel vai dizer, não existe essa coisa em si. O que existe é o real. E tudo que é real é racional. E tudo que é racional é real. Então, eu gostaria de ler alguns trechos dos comentários do Peter Singer, né? Ele vai dizer o seguinte, fundamentos da condição humana, então, para Hegel, podem se modificar de uma época histórica para outra. E o Karl Marx ele faz uma observação do Hegel, lembrando que o Marx ele vai trazer depois, ele vai absorver a filosofia hegeliana, vai inverter ela, né, vai transformar ela em alguma medida, mas Karl Marx, sem dúvida, ele parte também da filosofia hegeliana, porque ele vai dizer o que distinguia o modo de pensar de Hegel do de todos os outros filósofos era o seu extraordinário senso histórico, nele subjacente. Por mais abstrata e idealista que seja a forma empregada por Hegel, o desenvolvimento de suas ideias sempre segue o desenvolvimento da história mundial. E, na verdade, este último é pretensamente apenas a prova do primeiro, né? Então, esse texto do Hegel, que é a filosofia da história, é um texto de muita importância, porque ele de alguma forma vem superar a filosofia kantiana dentro desses paradigmas que eu apresentei para vocês. Um outro fator que é interessante de nós observarmos
é que de alguma forma o Hegel ele não perde o universal. Lembrando que Hegel ele é um filósofo que ele está inserido dentro da modernidade. Ele não perde o universal porque ele acredita que a história ela tem um sentido e ela tem um significado. Isso significa que a história ela está caminhando para algum lugar. Existe um progresso, entende? Existe um processo. Por isso, algumas pessoas vão dizer que a história hegeliana ela não pode ser uma história linear, como por exemplo o positivismo, porque ela tem a sua dialética, ela trabalha com a ideia de tese, antítese e síntese. Porém, ele acredita que a história está caminhando para algum lugar. Então o tempo para Hegel, a história para Hegel, ela não seria uma linha linear, certo? Ela não seria contínua. A imagem mais próxima que eu acredito para a gente tentar pensar o que seja a história para o Hegel é a imagem de talvez um furacão, né? de uma imagem que começa pequena, a história ela começa pequena e ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, cada vez mais ela vai se revelando, ela vai se efetivando, como diz o próprio Hegel em um dos seus textos. Ele vai dizer que para ele a história ela tem a história universal não é senão a história do progresso da consciência da liberdade, né? Da consciência do próprio espírito. O próprio espírito ele vai se desenvolvendo na história, ele vai se manifestando, se efetivando e tomando consciência de si, para si. Mas esses conceitos serão conceitos que nós trataremos em aulas posteriores. O importante dessa entrada inicial no pensamento de Hegel, após nós passarmos Kant, é trazer a ideia de que Hegel é um filósofo da história, portanto ele acredita na mutabilidade da moralidade, ele acredita na mutabilidade do conhecimento humano, porque ele é histórico, e trazer a ideia de que para Hegel a história ela tem um sentido, ela tem um caminho, ela está caminhando para algum lugar, é um progresso, ok? Então esses seriam dois pontos fundamentais para nós darmos entrada no pensamento hegeliano. Espero que vocês continuem acompanhando essa série de vídeos. Não se esqueça de clicar no joinha, comentar aqui embaixo. Não se esqueça de compartilhar alguma coisa que vocês possam ter aí a contribuir, né? Espero que vocês estejam gostando dessa série. E eu teria uma pergunta para fazer para aqueles que são hegelianos e para aqueles que de alguma forma já conhecem o pensamento hegeliano e podem dar sua contribuição. Hegel, ele é um idealista, mas de alguma forma ele é um idealista objetivo, ele não é um idealista perdido no mundo das ideias, né? Então ele tem uma superação em relação a Platão. Eu gostaria de perguntar para vocês, nesse sentido, Hegel, ele seria platônico ou ele seria mais aristotélico? Essa é uma dúvida que sempre fica permeando a minha cabeça aí quando eu vou estudar Hegel. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!